Passo a palavra agora ao Marcelo Zufo, porque todo mundo está ansioso para ouvir a sua apresentação. Senta lá para ver. Tem um microfone. Alô? Alô? Pronto. Bem, bom dia. A gente, vocês sabem, né? Os tecnologistas são um pouco nerds, então nós somos um pouco tímidos. Eu fico até um pouco constrangido aí com os elogios. E, na verdade, nós vamos falar sobre o projeto de saúde digital, que, na verdade, são inovações que nós temos promovido e desenvolvido no âmbito da saúde. É muito importante mencionar a presença do Adilson Riera. O Adilson Riera, engenheiro politécnico também da escola. E o Adilson é também um grande formulador e executor dessas ideias pioneiras. Próximo slide, por favor. Bem, nós estamos numa sociedade hoje em que o conhecimento impera, mas nós temos que entender os fundamentos desse conhecimento. Para quem viu o anúncio da imprensa ontem, a humanidade teve um grande avanço tecnológico ontem, anunciado, que foi a capacidade que nós temos de poder manipular moléculas e estruturas biológicas muito básicas. Ontem nós conseguimos conquistar a tecnologia de pegar uma sequência de DNA, com o computador reprogramar essa sequência, modificar aquela célula, que é uma bactéria, e reproduzi-la, né? Bem, toda essa manipulação gênica, ela foi feita sobre átomos, certo? Nós somos átomos, eu sou matéria, né? Mas o pilar da sociedade do conhecimento é baseado nos bits. Há quantos anos existem os bits? Tem gente que fala que os bits existem há 60 anos, desde os primeiros computadores. Leibniz fala, não, existe há pelo menos 5.000 anos. Os chineses, com a questão do yang e ying, já era um código de expressão binária. O fato que todo o pilar da sociedade da informação, a revolução informacional, da telemática, a terceira revolução industrial, enfim, ela é baseado em dois pilares, os bits e os átomos. O que eu e o Adilson temos pensado muito, telemedicina, informática médica, na verdade, essas ideias, se você olhar a raiz da questão, elas vão numa situação hoje em que nós, constituídos de átomos, e esses átomos organicamente nos prestam uma situação de vida que é a saúde, eles podem ser hoje mimetizados e amparados pelos bits. É um pensamento filosófico muito abstrato, muito de alto nível, mas isso vai permear um pouco o que a gente tem feito de projetos em torno desse conceito. Próximo slide. Quando a gente fala de bits, né, a gente trabalha muito com a tecnologia de silício, que é areia, né? Essa areia do mar, o cristal de quartzo, é óxido de silício, né? E o fato é que o silício, como o carbono, ele é tetravalente. Então porque a vida é mais abundante que carbono na face da Terra. Mas, enfim, é muito importante que entre os bits e os átomos existe uma ponte, que é uma matéria-prima, que é o silício. Próximo slide. Com o silício, a gente faz circuitos. Então, é como carbono, química orgânica, né? Eu sou um grande circuito biológico, com todas as cadeias carbônicas, hidrogênio, oxigênio. Quando o meu pai, o professor Zufo, fez o primeiro chip na década de 80, ele usava o silício, em torno dele usava 5, 6 elementos químicos. Era o cobre, era o hidrogênio, o boro. Hoje, na década de 2000, para você fazer um chip, essa fotografia de todos os materiais que você usa na tabela periódica.
Então, o que é muito interessante, que algumas estruturas que nós estamos concebendo hoje em microeletrônica, em silício, podem ser, talvez, as mesmas estruturas biológicas que a Terra, de alguma forma, criou há 5, 10 milhões de anos atrás. E o que é interessante é que a gente tem conseguido construir umas estruturas. Essas fotos aqui são fotos, ao longo dos anos, dos transistores, né? Transistor MOS, que é o elemento básico para você construir microeletrônica. Quer ver uma coisa interessante? Próximo slide. Em 2003, a gente já conseguia fazer um transistor do tamanho da célula dessa gripe H1N1 aí. Próximo slide. Em 2009, a gente está conseguindo fazer transistores com diâmetro da espiral do DNA, que foi justamente a conquista tecnológica ontem. Então, eu passo a acreditar que daqui a uns anos a gente vai poder criar algumas coisas relacionadas com a saúde, que eventualmente a substituição que eles fizeram ontem molecular pode ser talvez baseada em circuitos. Enfim, a gente pesquisa essas tecnologias. Se vocês forem no LSI, a gente tem área de nanoeletrônica, microeletrônica, mas nós temos que pensar numa realidade concreta. Eu não estou aqui hoje para falar de ideias acadêmicas. Eu estou aqui para falar de como uma categoria específica da inovação, que nós chamamos da Technology Push. Quer dizer, tem vários jeitos de fazer inovação. Nós podemos comprar uma tecnologia da Google, da Microsoft, pegar um software livre que alguém fez, e dentro de uma pressão interna que nós temos na nossa organização, aplicar essa tecnologia. É o que a gente chama do conceito market pool. Quer dizer, a sociedade, o mercado, está precisando dessa inovação, compra-se, desenvolve-se. E existem aquelas tecnologias, aquelas inovações que são baseadas na evolução tecnológica, a gente chama de technology push. O que acontece hoje no Brasil é que nós temos muitas inovações do lado do market pool e poucas ainda do ponto de vista do technology pool, push. Isso vem de uma lógica de que até recentemente nós não tínhamos uma Embraer, nós não tínhamos uma Petrobras achando pré-sal, havia uma dificuldade muito grande do brasileiro se entender como desenvolvedor de tecnologia também. E a cada dia que passa, isso muda. Próximo slide. Bem, se a gente pegar a evolução histórica da área do uso das tecnologias na saúde, nós temos a era pré-eletrônica, então prontuário em papel, serviço postal para envio de informações, início da monitoração dos sinais vitais, e a gente entra na era eletrônica. Telegrafia, telefonia, rádio, primeiras monitorações eletrônicas, né? Próximo slide. E após os anos 90, pode ir apertando, a tecnologia da informação, comunicação, telecomunicações, prontuários eletrônicos, internet, né? Supercomputação. Agora, essas coisas começam a ser introduzidas à sociedade de uma forma muito rápida, telemedicina, telesaúde, sem a gente imaginar um arcabouço maior, um arcabouço de longo prazo. Parece que, de repente, a gente perdeu o controle sobre essa evolução rápida e progressiva de todas essas tecnologias. Próximo. Agora, para a gente fazer inovação mesmo, eu sempre cito para os meus colegas, meus orientados, inovação é transformação. E tecnologia é uma situação necessária, mas não suficiente. E o mais importante ainda é quando a gente é detentor da tecnologia e a gente tem o domínio e o controle da mesma. E aí existe uma grande questão da transformação no Brasil, né? Essa era a nossa pirâmide de idade na década de 90, e não sei se vocês estão percebendo, o Brasil já não é mais um país de jovens. A partir de 2010, 2030, nós teremos um país de idosos, como é o Japão, como é a Coreia, como são a maioria dos países da Europa. Eu brinco com a minha equipe, com um projeto de TV de saúde digital, né, Adilson? Que neste momento, nesta década, o Brasil descobriu a fórmula da eternidade. Porque cada ano que passa, nós ganhamos um ano de expectativa de vida.
Infelizmente, esse processo ele vai saturar num ponto. Mas, neste momento, sei lá, eu estou com 44, a minha expectativa de vida está crescendo. Devia ser 72, vai ser 74, 78, talvez 100 anos. Mas vai saturar numa certa hora. Mas isso vai trazer um problema para o Brasil, que hoje a nossa preocupação é a atenção primária. Mas no futuro vai ser a atenção terciária. Do ponto de vista de pensamento. Próximo slide. Mas na hora que a gente vai ver a pirâmide de gastos na atenção da saúde, primária, secundária, terciária, onde residem os grandes problemas da gestão é na atenção terciária, nas doenças de alta complexidade. Câncer é um problema para nós, Alzheimer está começando a virar um problema, acessibilidade, eu estou com os amigos da Secretaria da Pessoa com Deficiência, de repente percebe-se que a questão da acessibilidade atinge mais de 15% ou 20% da população e vai aumentar. E a nossa dificuldade é que a nossa pirâmide de gastos ela está principalmente concentrada na atenção terciária, que é cara, ineficiente e complexa. E nós deveríamos, mesmo invertendo a nossa pirâmide de idade, atacar a atenção primária, porque é saúde básica e prevenção. Se a gente conseguir prever aqui, né, a gente resolve lá em cima. E a prevenção, às vezes, são até em coisas simples que a gente nem imagina. Outro dia eu estava vendo uma notícia na internet, eu não sabia, mas aparentemente há evidências que esses refrigerantes diet que a gente toma, por causa do aspartame, podem eventualmente induzir Alzheimer. Então, imagina, eu não sabia disso. Como há muitos anos atrás houve a nossa luta para erradicar no Brasil, que foi um dos últimos países do mundo, que erradicou a questão do arbesto, né, no freio a disco, que é indutor de câncer. Mas isso são questões que você só vai conseguir resolver se você tiver informação, se você tiver os bits, né? Próximo slide. Bem, dentro desse conceito, desse arcabouço, nós estamos há quase 10 anos atuando nessas tecnologias de informação. Inicialmente, o nosso grupo se chamava Grupo de Telemedicina e Telesaúde. E a gente chegou à conclusão, por todos esses argumentos, que, na verdade, nós estamos fazendo o que nós chamamos a saúde digital. Nós estamos promovendo a saúde digital, que é um conceito um pouco mais amplo. Desenvolvimento de projetos de software e hardware voltados a sistemas de informação de saúde. Sistemas de informação de saúde. Isso envolve tudo. Cloud computing, se a gente pegar as palavras da moda, sensores para monitoramento. Quer dizer, esse arcabouço de tecnologias de informação e comunicação amplos, voltados para inovações na área da gestão da saúde, é o nosso conceito de saúde digital. Próximo slide. Algumas vantagens. A partir do momento que você monta esse arcabouço, você pode aumentar a oferta e qualidade dos serviços, homogeneização, o país é assimétrico, né? O país é assimétrico, então a qualidade de serviço de um estado é diferente do outro. Racionalização de investimentos, atendimento em áreas remotas, monitoramento e minimização do custo de atenção e educação continuada. Próximo slide. Bem, na hora que você muda o paradigma, você começa a prever todas as aplicações. Na assistência clínica, na teleconsulta, na telemonitoração. Para não desprestigiar o pessoal desse lado, eu vou passar para cá, né? Educação à distância, saúde pública. Vocês vão perceber, eu vou apresentar um conjunto de projetos em que todas essas dimensões, neste novo arcabouço, se apresentam de forma espontânea. Espontânea. Elas florescem a partir do momento que a gente percebe esse paradigma de pilar, bit, átomo. Próximo slide. Então, vamos falar de alguns projetos. Bem, em 98, eu voltei do meu doutorado na Inglaterra e a gente queria fazer uso de supercomputação em saúde.
E isso criou as bases de um projeto chamado OncoNet, que é uma rede nacional de telesaúde em oncologia. Bem, lembra daquela história, inversão da pirâmide populacional? Uma das grandes doenças que vão ser pauta em países de população idosa é o câncer, né? Eu não acho que é uma doença da morte, é uma doença da vida. Quem viver suficiente vai desenvolver, e trata-se de uma doença absolutamente curável, a despeito de todos os preconceitos que existem em torno disso. Agora, para ela ser curável, você tem que tratar essa doença da forma apropriada, é uma doença de alta complexidade, e, por que não, você pode pensar até em prevenção dessa doença. Alguns países já estão conseguindo criar políticas de prevenção ao câncer. A gente nem imagina fazer isso no Brasil. Agora, nós entendemos que, para você resolver o problema, indo no limite das técnicas clínicas, há uma questão de informação envolvida. Porque é uma doença de alta complexidade. Não é uma doença como um pé quebrado, você vai lá, ingesta, 3 semanas depois você tira o gesso. São doenças que têm um ciclo de tratamento extremamente longo, 3 anos, 4 anos. E você também pode prevenir. Aqui, nesse mapa, nós mostramos todos os pontos de presença do nosso projeto no Brasil. Próximo slide. Bem, a gente mudou o paradigma. A gente trabalhava com telemedicina. A gente falou, puxa, mas com software livre e tecnologia de computação em nuvem, grid, desde que alguém, em algum lugar do país, tenha um laptop e uma conexão da internet, agora celular com 3G, você pode oferecer telesaúde para todo mundo a despeito das limitações da banda larga. A gente pressupõe que a maioria dos hospitais do Brasil hoje está conectado, e é verdade. Então, nós montamos todo o projeto OncoNet baseado numa infraestrutura de internet aberta. Isso não significa que todas as informações estão abertas. Existem políticas preconizadas pelo Ministério da Saúde, secretarias estaduais, de sigilo e privacidade. E, na plataforma OncoNet, nós desenvolvemos 22 aplicações, desde ferramentas de registro de câncer, até ferramentas bastante avançadas para visualização em 3D, videoconferência, uma espécie de Skype médico, né? Próximo slide. Por quê? Câncer em países em desenvolvimento é o problema. Países como avançados, como a Alemanha, Japão, Suécia, já têm suas políticas de prevenção. Agora, a partir do momento que alguns países do mundo resolveram se desenvolver, China, Brasil, Índia, acaba criando uma situação que é o seguinte: em 2030, 7 em novos 10 casos ocorrerão em países em desenvolvimento. Não é epidemia, não é alarmismo, nada disso. Simplesmente, esses países começam a organizar seus sistemas de saúde. E lembra, há 10 anos atrás, a nossa preocupação era a mortalidade infantil. Agora que a gente está nesse momento de inversão da pirâmide da população em termos de idade, essas doenças de alta complexidade, Alzheimer, câncer e outras, acessibilidade, passam a ser tópicos na pauta. A má notícia é que, diferentemente das doenças de baixa complexidade, essas são de alta complexidade. E a única saída para a gente resolver isso é com a gestão. Inovação na gestão, no atendimento dessas doenças. Próximo slide. Então, nós temos a estimativa de novos casos no Brasil, publicado pelo INCA, né? Por ano, são mais ou menos 500 mil novos casos, né? A tendência é, se a população aumentar de tamanho e de qualidade de vida, 8% da população brasileira, no seu ciclo de vida, vai desenvolver alguma forma de câncer qualquer, dentro de todo o universo possível e imaginável, que é muito grande. Bem, 8% de 200 milhões de brasileiros dá 16 milhões de pessoas, né? Então, você tem que começar a pensar em estruturas de gestão capazes de atender. E se você onera 8% da população, o Brasil perde em tudo. Perde em competitividade, perde em estrutura de saúde. Então, sobre vários domínios, seja o domínio da vida, da ética, da economia,
é importante a gente atacar essa questão de forma sistemática, né? Próximo slide. Bem, a situação no Brasil é que nós temos carência em regiões remotas, né? Por exemplo, no caso do câncer infantil, apesar de a gente ter 27 estados da federação, não mais do que 22 têm serviços estruturados de atenção a câncer infantil. Não tem hospital em algumas regiões do país, né? Isso compromete o serviço de saúde da região, e aí nós temos aquele artifício do SUS, que é a transferência extra-domicílio, né? Quando nós começamos o projeto, 47% dos pacientes do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, em câncer, 47%, eram emigrados, eram atendidos fora do domicílio. Imagina, uma criança com câncer, um paciente com câncer, ter que, naquela circunstância de baixa imunidade, além disso, ter que imigrar, né? Aí, quando nós fomos ver o principal hospital que exportava pacientes, que era o Ari Pinheiro, de Rondônia, 60% do orçamento dele era transferência de pacientes. Esse é um orçamento de, acho que 20 milhões, 12 milhões eram custos de traslado, ônibus, avião, helicóptero e assim por diante. Eles só pagavam traslado, não pagavam estadia, nada disso, né? Então, imagina, o pessoal migrando, né, para Minas, São Paulo, Pernambuco, atrás de tratamento mais adequado. Próximo slide. Então, com isso, entre 1999 e 2002, a gente montou esse primeiro projeto de telemedicina. Na época, não tinha internet lá, a gente usou satélite, Embratel, né? E a gente criou um modelo de segunda opinião e prescrição, né? Agora, a taxa de óbito dos pacientes foi muito alta. Isso nos frustrou muito. Então, isso criou as bases. Eu, Adilson, a gente discutiu muito com os pesquisadores. Essa iniciativa mostrou que uma abordagem única, só de telemedicina, não era suficiente. E foi aqui, entre 1999 e 2001, que a gente teve a ideia do Saúde Digital. E a gente reformulou todo. Porque a gente viu que a nossa inovação ela não era efetiva. Muito esforço, muita transpiração, muita inspiração, mas, no final, o paciente morria. E não era isso que a gente queria. Não era só uma questão tecnológica, mas era uma questão médica, uma questão social, e assim por diante. Próximo slide. E a distância relativa era muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia da brincadeira, a distância entre São Paulo e Rondônia é a mesma distância entre Roma e Edimburgo. Para quem já foi passar as férias na Europa, sabe o que eu estou falando. Você tem quase 6 países entre os dois pontos, e isso é uma distância típica observada no Brasil, né? Rondônia não é, por exemplo, um dos estados mais distantes, quando a gente compara com Roraima, Macapá e assim por diante, né? Estamos só a 2/3 do que podia ser a maior distância. Então, isso mostra que ter tecnologias pervasivas é pervasivo mesmo, não é só ter aqui em São Paulo, né? Você tem que pensar em tecnologias de comunicação e informação realmente de dimensão continental, porque todos nós somos brasileiros nessa hora. Próximo slide. Então, com todos esses problemas, a gente queria criar um novo modelo de telesaúde. E não queríamos pagar... Ninguém tinha a solução para começar. Ninguém tinha a solução. E a gente queria fazer em tecnologias livres, né? O LSI defende o conceito de tecnologias livres como uma generalização do software livre. Então, tecnologia livre, para nós, é uma generalização do conceito de software livre. E a gente trabalhava com o conceito da Organização Mundial da Saúde, que o registro do câncer é a fundação de repouso à cura. Porque a partir do momento que você tem uma ferramenta para registrar o paciente, ele vai conviver com aquela doença 3, 4 anos. Então, se ele vai ser atendido no hospital aqui, sírio-libanês, e por algum motivo é a esposa de um caminhoneiro e tem que andar com o caminhoneiro até Rondônia e chega no outro hospital, se você tiver um registro único para valer, você pode dar a mesma oferta de tratamento para esse paciente a despeito das distâncias envolvidas, né? Então, a gente começou o projeto Onconet com um registro. E a gente tinha que conceber um sistema de registro para 16 milhões de pacientes. Porque é todo mundo que vai ter câncer no país. Vai fazer um sistema para 16 milhões de pacientes. Você precisa de supercomputador, nuvem, computação distribuída, alta criticidade, redundância. Em termos de universo de possibilidade de diagnóstico,
o número chega a quanto, Adilson? 1 ou 2 milhões de casos? Não, de possibilidade de diagnóstico. Você tem milhares de possibilidades de diagnóstico. O médico diagnostica correto? Como você precisa criar um sistema especialista para... Porque se você diagnostica correto, é meio caminho para curar, né? Próximo slide. Bem, e a gente pediu também que no projeto a gente tivesse os pontos de presença. Então a gente foi montando uma rede de parcerias. Todos esses hospitais no Brasil são nossos parceiros. Eles estão ligados pela Rede Nacional de Pesquisa. Aí aqui em São Paulo, pela FAPESP. Então, a gente começou a implantar no Brasil, né? Próximo slide. Agora, além do Oconet, nós temos o portal Oncopediatria. Esse é a nossa grande fonte de inspiração. É um projeto hoje que o LSI assumiu, não tem mais financiamento governamental nenhum, e a gente mantém esse projeto com muita convicção, né? Ele foi lançado em agosto de 2002, ele tem todas as informações sobre câncer infantil. É muito legal que esse portal não é acessado só pelo Brasil, mas nós temos acesso de Portugal, temos acesso dos países latino-americanos. Vale muito a pena vocês acessarem o portal. Todo o arcabouço de informações possíveis e imagináveis sobre o câncer infantil, a gente colocou no portal. Nós temos sessões dirigidas a médicos, pacientes familiares, drogas, prevenção. E existe todo um arcabouço de integração de tecnologias e serviços por trás. Em termos de volume de programação, por trás desse software, nós temos mais ou menos 2,5 milhões de linhas de código escritas, né? Próximo slide. Ele tem, obviamente, uma área aberta, como qualquer portal público, mas ele tem uma área fechada, como uma estrutura parecida com a do Banco Real do Santander, em termos de privacidade e segurança de informações, né? Temos um ambiente colaborativo, nós temos cursos à distância para os médicos. Próximo slide. Algumas coisas que a gente faz. Primeiro é o registro do câncer infantil. Então, a gente registra paciente a paciente de forma confidencial e sigilosa e privativa. Então, essas são as páginas do nosso registro. Próximo slide. A gente oferece tratamento também online. Então, vamos pegar um caso assim. Esse tratamento é o neuroblastoma, é um tumor agressivo sólido, um tumor abdominal muito agressivo. São aí quase 1.500 etapas no workflow de tratamento. Aquela foto é o resumo do protocolo no compêndio médico, adotado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Isso daqui é um snapshot da nossa página no modelo de saúde digital, em que você tem as várias etapas do tratamento. E é um sistema especialista. Ele avisa o médico: ei, doutor, sabe tal paciente? O senhor tem certeza que não tem que aplicar quimioterapia nessa semana? Várias ferramentas de apoio na área de patologia, na área de hematologia, na área de imagem, são oferecidas em tempo real para o médico. Próximo slide. Tem vários pop-ups, então o médico pode ver imagens, ele pode ver um ciclo quimioterápico, ele pode ver toda a hematologia. Ou seja, é todo um arcabouço para você colocar qualquer informação possível e imaginável atrelada àquele tratamento. Próximo slide. E o que é interessante é que o médico tira em tempo real estatísticas. Então, esse slide aqui, por exemplo, foi usado num congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, em que a médica, em tempo real, apresentava um panorama de tumores linfáticos. Quando a comunidade viu isso a primeira vez, teve um choque, né? Porque, às vezes, de inovação dá susto também. A plateia toda começou a ficar incomodada, porque a médica estava achando que a médica estava falseando os dados. Nunca a gente viu tantos pacientes assim no Brasil, isso é impossível. Você copiou de estudo americano. E a gente, na verdade, fez um plugin para o PowerPoint, ela estava tirando os dados em tempo real do site. Tempo real.
E isso foi um choque, né? O que acabou acontecendo no dia seguinte, a nossa audiência do portal na área médica subiu de 30% para 100%. Todos os médicos entraram no portal, né? Porque é fundamental essas informações para a cura. Próximo slide. E a gente tira outros dados também. Quando as pessoas têm câncer, normalmente tem aquela tragédia, que é aquela coisa que o paciente pergunta, doutor, qual que é a minha chance? Aí o médico fala 10%, 30%, 100%. Isso vem de um estimador estatístico. Os médicos do mundo monitoram essa perspectiva de cura usando um método estatístico chamado estimador de Kaplan-Meier. Aqui no Brasil, a cada 10 anos, se a gente conseguir, a gente publicava essa estatística sobre dados de 20 anos atrás. O último dado do INCA foi publicado, acho que o ano passado, relacionado a dados de 2008. Porque a gente não tinha ferramenta para tratar isso, né? Bem, o portal faz isso em tempo real, né? Neste caso aqui, esse paciente tem uma expectativa de vida de 70% em 80 semanas depois do início do tratamento. Então, isso é muito importante, porque o médico trata vários pacientes e ele consegue ter uma base estatística. E o objetivo, né, é chegar no 100%, né? Quanto mais alto. E essas contas, tudo isso, o computador faz em tempo real, agora pelo site. Então, você começa a indicar para a gestão desse tratamento uma série de indicadores de performance que realimentam todo o ambiente da saúde para resolver essa doença, né? E, num momento inicial, havia até uma questão que os médicos não queriam que esses números fossem publicados, né? Porque, em alguns casos, eles eram muito ruins, né? Próximo slide. Bem, o projeto Oncopediatria deu certo e a gente saiu do oncopediatria.org.br e agora é oncopediatria.org. Porque a Sociedade Latino-Americana de Câncer Infantil nos convidou para fazer o registro latino-americano. Então, o projeto está indo agora para outros países de língua espanhola. Né? Próximo slide. Bem, baseado no projeto Onconet e Oncopediatria, o Instituto Nacional do Câncer nos encomendou, há alguns anos atrás, fazer o registro hospitalar de câncer. Aquele sistema, supostamente, para 16 milhões de pacientes. Né? A gente desenvolveu esse sistema para o INCA. O objetivo é atender 250 centros e unidades hospitalares, que chamam os CACONs, né? Os Centros de Atendimento em Câncer. Próximo slide. Bem, além do registro de hospitalar, a gente fez o registro de anatomia patológica, né? Que são as lâminas. Sabe? Você tem um câncer, você coleta material, manda para o Dalbone, isso para quem pode pagar laboratório privado, né? Aqui em São Paulo, no laboratório público, é a Fundação Ococentro. Próximo slide. Desenvolvemos vários sistemas baseados nessa tecnologia, sistemas de imagens, né? Então, todas as radiografias do INCA estão aqui. Próximo. A gente pesquisa algumas tecnologias de ponta. Então, lá no nosso grupo, a gente desenvolve simuladores, sei lá, vai fazer um transplante de medula óssea, uma punção mamária ou de pescoço. Esses são simuladores de realidade virtual que nós usamos para que o médico pratique bastante no simulador e o simulador dá uma nota para ele. Se o médico pratica errado com a gente grita, chora, né? Então, a tecnologia de realidade virtual está sendo usada também para aumentar o adestramento dos médicos nesses procedimentos críticos. Próximo slide. A gente desenvolveu uma ferramenta de segunda opinião médica, é um Skype médico. Hoje, com o Skype, eu não consigo pegar uma radiografia, analisar, não é privativo, né? Você sabe que o Skype é uma ferramenta que eu estou trocando mensagens lá com o Aguni, eu posso, eventualmente, puxar todo o log deles de mensagens, chat que ele tem com outras pessoas. Não tem privacidade e segurança. Então, a gente desenvolveu esse sistema específico para a área médica, com o intuito de preservar a privacidade do médico e do paciente, né? Próximo slide. A gente tem feito uns trabalhos interessantes, porque talvez o laptop que o médico tenha é um laptop Michuruca. Mas se você tem uma baita infraestrutura computacional por trás, você tem um grid, você tem uma nuvem, então você tem infraestrutura computacional suficiente para fazer coisas que o seu laptop não faz, como, por exemplo, processar imagens em 3D em tempo real, né?
Hoje, o médico, para ver essas imagens, tem que ir para um centro de alta complexidade, um INCOR, um sírio-libanês. E, com o nosso sistema, nós temos a tecnologia para ele fazer isso pela web, usando essas coisas de computação em nuvem, o grid, né? Próximo slide. Alguns resultados, né? Ninguém nunca foi obrigado a entrar nesses portais. Eles são espontâneos. O número está um pouco defasado, são, acho que 62 serviços em 17 estados. Hoje são quantos médicos, Adilson? 600? 340 médicos. Nós temos mais médicos registrados no portal do que sócios da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Nós temos 3.300 visitantes e 7.000 crianças credenciadas. O nosso gargalo, na verdade, agora está no foco das crianças. Então, nós estamos procurando fundações de apoio para a gente fazer os mutirões de registro. A gente estima que, no Brasil, nós temos 60 mil pacientes espalhados por aí que a gente não sabe onde estão. E isso a gente conta com a ajuda de todo mundo. Se vocês souberem de alguma família com problema de câncer infantil, por favor, peçam para visitar o portal Oncopediatria e peçam para fazer o registro. Estão feitos alguns estudos preliminares, nós estamos procurando consultoria especializada para que seja feito um estudo provando que as crianças partícipes do portal têm mais perspectiva de vida do que as que não estão. Isso é um estudo independente que a gente está avaliando como fazer, como contratar. Próximo slide. No câncer de adulto, nós temos 14 instituições conectadas em banda larga via RNP2, 500 mil pacientes registrados. A gente ficou um pouco decepcionado que o Instituto Nacional do Câncer não reagiu da forma que a gente gostaria que eles reagissem, né? Havia a previsão deles de 250 CACONs conectados, mas eles não vão atingir a meta. Acho que isso vai ficar para o próximo governo, né? E a nossa intenção era 3 milhões de pacientes naquela época. E aí, nessa história, a gente começou a buscar outras parcerias. Próximo slide. Para você fazer tudo isso, você só precisa de um laptop e uma conexão com a internet. É claro, se você for médico, CRM, se você for paciente, o número do cartão SUS. Mas você não precisa ter aquela baita infraestrutura informatizada que era necessária antes, dentro do paradigma de informática médica, né? Próximo slide. Nós temos feito outros projetos, como o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, porque toda essa tecnologia está na nossa mão. Quer dizer, os custos de desenvolvimento de tecnologia hoje são cada vez menores, porque tudo isso que foi feito com tecnologia que a gente tem à disposição no LSI, na universidade e nos nossos parceiros agora. Próximo slide. Alguns projetos que nós estamos fazendo, o LSI faz chip também, né? Então, esse é um chip que nós projetamos, tem a foto do chipzinho aqui, né? Para monitoração cardíaca. Então, dentro do conceito de saúde digital, essas pessoas que têm população de risco, antes de vestir meu terno, eu coloco os sensores e todos esses sensores concentram num chipzinho pequenininho. E esse chip se comunica com o celular. E tem um software lá que fica falando, olha, você vai ter um problema cardíaco, prevenção. Então, você vai naquela reunião com a GUD? Não, dá um tempo, passa no INCOR primeiro, né? E esse chip foi inteiramente projetado lá pela nossa equipe também. Nós temos uma divisão de projetos e circuitos integrados. E eles fizeram aí 5 ou 10 mil chips, né? Já está em campo, em teste. Próximo slide. Tem uns projetos muito avançados que a gente está trabalhando em ultra altas frequências. Hoje a frequência típica é 5 GHz, né? Então vamos pensar 100 GHz, 1 THz, né? Nessas ultra altas frequências, você pode fazer equipamentos ultra portáteis. Quanto maior a frequência, mais miniaturizado o equipamento. E você pode, por exemplo, com ultra alta frequência, tem aplicações incríveis, por exemplo, como ver através da parede, né? Você joga ultra alta frequência, ela é pervasiva em relação a concreto. Então, com uma câmera de ultra alta frequência, você vê através da parede, por exemplo. Mas você não precisa só de aplicações na área de defesa ou segurança.
Esses sistemas que os americanos estão fazendo para ver através da roupa nos aeroportos, que está dando uma maior confusão de privacidade, é tecnologia UWB. Nós estamos fazendo sistemas UWB para monitoração mamária, né, tumor de mama, localização tumoral e assim por diante. É uma pesquisa bem avançada que a gente está desenvolvendo lá. Próximo slide. Bem, esse sistema é muito legal. O pessoal da Fundação Ococentro, escutando todo o nosso esforço com o INCA, eles tinham um problema que era informatizar o sistema de anatomopatologia da Fundação Ococentro. Ele não era informatizado, ele estava no papel, né? E precisava ser feito um software. Toda essa tecnologia a gente desenvolveu, né? Baseado em toda a tecnologia que nós desenvolvemos no passado, para Onconet, para Oncopediatria. Próximo slide. Aquelas lâminas, sabe aquelas lâminas de patologia? Havia uma taxa de perda muito elevada. E a gente reduziu a zero a taxa de perda usando sensores ópticos. Uma lâmina lá na Fundação Ococentro tem um ciclo de vida de 7 dias, né? E a gente usa rastreamento para resolver o problema. Próximo slide. Os resultados do nosso projeto da FOSP. 1.100 exames diários, 8.500 pacientes no banco de dados. Em quanto tempo de implantação, Adilson? 2 anos, né? O tempo de emissão de laudos, de 25 dias, baixou para 12. Aumentou o faturamento, os laudos de melhor qualidade e relatórios gerenciais epidemiológicos. A gente fez tudo em software livre também, montamos um cluster para eles. E quando a gente chegar em 1 milhão de pacientes, a gente vai fazer uma festa, tal, porque a gente acha que foi não há mais perdas de exames de anatomopatologia no estado de São Paulo em função desse processo de saúde digital. Próximo slide. Bem, ultimamente, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente está fazendo um software para identificação e eliminação de pacientes duplicados no SUS. E esse software é muito legal porque a gente, acho que a base do SUS está com 120 milhões de pacientes. E aqui em São Paulo são 40 milhões. Então, imagina, processar e tratar 40 milhões de pacientes em tempo real é um problema interessante, né? Próximo slide. E mais interessante ainda é você fazer o sistema interativo. A gente fez toda essa infraestrutura em Java, ele é totalmente interativo, aparecem vários gráficos. Então, os técnicos do SUS rapidamente identificam, porque quando o algoritmo falha, tem que ter intervenção humana, né? E a gente previu o software para atenção primária. Então, ele suporta até 120 milhões de pacientes, hoje, né? A partir de um certo momento, a gente pensa em evolução incremental, né? Pode chegar aí nos seus 200, né? Então, a gente criou essa base consistente de dados que permite aos gestores de saúde terem uma abordagem mais apurada da realidade da saúde do seu estado, né? E esse software já está em implantação, né, Adilson? Está praticamente pronto, né? Próximo slide. Bem, só para concluir, para a gente conversar um pouco, né? Quando a gente fala de tecnologia, de inovação puxada pela tecnologia, você tem um modelo que a gente chama de pesquisa, desenvolvimento, transferência e transformação. Esse é o nosso modelo de inovação. Você faz uma pesquisa na universidade. Agora, pesquisa é pesquisa. Você tem que transformar a pesquisa em tecnologia. Então, você desenvolve. A partir do momento que você desenvolveu, você tem que transferir. Agora, eu vou transferir para alguém e essa pessoa não vai usar a tecnologia, a inovação não se presta de nada. Então, nós temos que garantir que, nesse processo da transferência, haja a transformação. Então, a nossa pesquisa, suporte aos serviços de atenção à saúde através dos meios eletrônicos, de uso intensivo e pervasivo. Desenvolvimento, sistemas de informação abertos e voltados para a atenção da saúde. A transferência, a gente mostrou projetos públicos e privados, e a transformação, incrementar a cura ou a efetividade da saúde, minimizando mortalidade, aumento de sobrevida, qualidade de vida dos pacientes em países emergentes, né? Então, esse é o ciclo de todos esses projetos que a gente atuou até agora. Todos eles têm uma pesquisa muito forte, todos eles têm um desenvolvimento muito forte, todos eles são transferidos, o LSI não tem nada,
O portal, o cluster do câncer está sediado na USP, né? E a transformação é a gente ficar medindo se aquilo que a gente fez está realmente ajudando as pessoas. Se não está, é melhor partir para outra, né? Bem, é isso. E fico aberto a perguntas. Obrigado. Queremos agradecer ao professor. Né? Os debates e discussões serão feitas no final do programa. Vamos fazer agora? Ah, perfeito, então. Bom dia. Eu tenho o prazer de acompanhar os trabalhos do professor Zufos há uns 2 anos e meio, e eu diria que daria para fazer, a partir do ano que vem, um Inova Zufo. Tantas são as inovações que esse professor espetacular da Universidade de São Paulo tem trazido para nós que, primeiro, trabalhamos em governo, depois moramos em São Paulo, e, no final, nos sentimos um pouco mais honrados de sermos brasileiros, né? Mas o que eu estava querendo perguntar a vocês, Zufo, que você não comentou muito hoje, eu perguntei, pô, mas como é que você consegue tocar tanta coisa a partir de um núcleo pequeno que você tem na Universidade de São Paulo? Você falou um pouco do trabalho em equipe, que acho que é uma das essências da gestão do conhecimento, e que, às vezes, num processo mais conceitual, a gente não consegue transferir. Eu queria que você pudesse abordar um pouquinho mais essa questão. Essa é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, não sou eu que faço tudo isso. Na verdade, nós temos o Adilson Riera lá. Entre a universidade e a sociedade, no Brasil, em qualquer país do mundo, existe o que a gente chama do Vale da Morte. O Vale da Morte é aquela zona de transição em que você simplesmente morre, ou a maioria das pessoas morrem. Quantas vezes os cientistas são chamados de professores pardal, malucos? Isso ocorre não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Entre a inovação que a sociedade precisa e o pensamento da universidade, existe esse abismo. Vários países do mundo consertaram essa situação, e o Brasil, até então, não consertou. Ele, durante 50 anos, investiu em institutos públicos que têm a herança da própria gestão pública, em situações em que você tem que ter uma atividade muito crítica e muito rápida. Se nós já temos todos os problemas da gestão pública na questão da administração pública, imagine as questões da gestão pública na geração de tecnologia, em que você, às vezes, tem ciclos de desenvolvimento inferiores a 6 meses. Você tem que dar uma resposta à sociedade em menos de 6 meses. Porque está todo mundo competindo com você no mundo, né? Bem, o LSI é um laboratório muito tradicional na universidade. Nós somos talvez o mais antigo da universidade. Nós temos 35 anos de existência. O LSI foi surgido na hora que o primeiro chip no Brasil foi projetado lá. Em 1999, nós fomos à Alemanha. E lá, os alemães nos contaram de um modelo muito interessante que eles chamam de Fraunhofer-Gesellschaft. Tinha o Max Planck e tinha o Fraunhofer, que era um cara experimental. Os neocolonizados brasileiros, vamos trazer o Fraunhofer para o Brasil. Falaram, não, nós vamos fazer um modelo do Brasil. Então, baseado nesse modelo de você ter entidades híbridas, públicas, privadas, ou seja, uma entidade que consegue falar com o setor público e privado, e uma entidade que, ao mesmo tempo, consegue falar com a universidade, é o essencial. E os alemães consertaram essa questão criando esse modelo. Nós tivemos, até por relações muito íntimas que nós temos com esses cientistas alemães, nós reformulamos o modelo aplicado à realidade nacional. Então, hoje, o LSI, na verdade, nós somos 550 pesquisadores. E nós temos uma organização que não é fundação de apoio, nada disso. É uma organização voltada à inovação tecnológica do Brasil. Toda a receita advinda dessa organização é reinvestida em projetos de inovação da Universidade de São Paulo. Então, a minha área no LSI hoje, nós somos 165 pessoas.
Elas estão espalhadas pela cidade, elas estão algumas na universidade, depende do grau da inovação. Quanto mais market push, é sociedade. Quanto mais technology pool, é universidade. Né? E eu simplesmente, quando eu fui fazer meu doutorado lá fora, eu era para ficar 6 anos trabalhando nessa universidade. Falei, nem a pau, eu vou fazer isso no Brasil. Foi mais ou menos o que César Lattes fez também. Né? Ele foi para Oxford, falou, a única coisa que eles têm a mais é recursos. Agora, o problema está no Brasil. Né? Então, dentro desse modelo, a nossa entidade, que é o LSTech, que tem que trabalhar com a USP, ela está presente em 5 estados da federação. Nós temos escritórios em Salvador, agora em Santos, em Campinas. Uma empresa multinacional fechou uma operação no Brasil de projeto de chips. A gente foi lá e assumiu a operação. E esses caras faziam 10 projetos por ano, agora estão fazendo 40 projetos por ano. Então, existe no Brasil um potencial de inovação dentro do conceito de technology pool muito forte. É que nós temos que aprender a fazer isso no Brasil. Foi através de quê? Governo federal, essa rede toda? Bem, o Essa projeto parte institucional da começou. construção da rede. O projeto começou quando eu, a engenheiro Adilson Rira e Vicente Odoni, que é titular da cadeira de oncologia, estávamos extremamente frustrados com os resultados advindos do uso da telemedicina. Era inócuo, quer dizer, os pacientes não tinham impacto nenhum na cura. Usavam ou não usavam a tecnologia, dava na mesma. Né? Então, isso não é inovação. Isso é mau uso da tecnologia. Bem, e aí nós reformulamos a ideia e nós fomos procurar aquela agência que, naquele momento, promovia a inovação tecnológica no país, que é a FINEP. Isso mudou, né? E aí a FINEP nos deu um primeiro projeto para desenvolver a tecnologia. E foi isso que propiciou o Onconet. Agora, nós percebemos que a gama de aplicação era muito maior. Fibrose cística, anatomia patológica, câncer infantil. Então, o fundamento lá foi esse. Hoje nós temos mais de 25 instituições parceiras nessa iniciativa. E, neste momento, nós não temos nenhum recurso federal. E a administração dessa rede? Quem está fazendo, quer dizer? A administração? Bem, quando você monta uma infraestrutura baseada nesses conceitos, a gestão dessa rede ela é muito mínima. Você tem efeitos multiplicativos. Então, nós temos hoje uma equipe de suporte de 3 engenheiros, mantidos por nós mesmos. Eles mantêm a infraestrutura física. A infraestrutura médica são mantidas por entidades competentes e fins na questão. Por exemplo, o câncer infantil é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Na questão da FOSP, a própria FOSP, quem opera toda a FOSP, inclusive os computadores ficam lá. Nós temos um pequeno convênio agora de manutenção. Então, a gente fica lá insistindo com eles, não pode esperar o computador pifar, tem que comprar com antecedência, tem que ter contingência. A gente acaba introduzindo essa cultura em entidades que não têm esse tipo de cultura. Mas a sustentabilidade, não deu para discutir aqui, é um aspecto fundamental desses projetos de inovação. Não adianta fazer inovação tecnológica sem pensar na sustentabilidade. Né? E a gente descobriu uma fórmula de fazer projetos sustentáveis no Brasil, inclusive com suporte da iniciativa privada, que é uma coisa assim, muito estranha à universidade, né? Muito complicado. Marcelo, sou Sérgio Stuart, da SBGC. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Quem inova, erra. Você sempre comete erros na trajetória. Eu queria perguntar especificamente sobre uma coisa que me impressionou, quando você falou nos 2,5 milhões de linha de código para desenvolvimento de um sistema. Se vocês fazem uma reflexão no sentido de que talvez fosse possível ter reduzido isso a 1/5, 1/4, se fosse aproveitada a inteligência coletiva já disponível em produtos pagos, mesmo que sejam de software livre, de modo que vocês possam transformá-lo, mas que sejam pagos.
Será que, se vocês tivessem recorrido a esse tipo de estratégia, esse custo de desenvolvimento que talvez tenha se desviado da atividade fim e tenha ficado na programação, né, não poderia ter sido menor? Eu estou fazendo essa pergunta assim, pegando um pelo em casca de ovo, porque é uma experiência maravilhosa tudo isso que vocês fazem, mas eu acho que é importante a gente também saber de você que reflexão crítica vocês fazem sobre esse histórico. Bem, a reflexão crítica ela tem vários domínios, né? Um é da própria sociedade. No teu mindset, quando você fala que inova erra, pode cair naquele lugar comum, então nós somos fracassados, não faremos tecnologia no Brasil. Quem inova supera. Thomas Edison falava, mais legal do que a invenção da lâmpada foram as 1999 tentativas que eu falhei. Né? Então, existe esse processo de descoberta que é um processo muito desvalorizado no Brasil. Né? Quer dizer, quantas vezes eu errei e eu mostrava o erro e ficava me ridicularizando, mas eu percebi que isso vem desde a época que o primeiro português trocou espelhinho com índio, trocou pena de papagaio, e a gente tem essa lógica neocolonizada no Brasil. Né? Mas, enfim, inovação é superação. E num país como o Brasil, que não é rico, você tem que olhar de forma muito mais cuidadosa o erro, porque não é uma questão de fracasso, é uma questão de vaidade, mas é uma questão de recursos escassos que o Brasil tem. Então, você tem que ser muito mais rigoroso para não errar e perder aquela chance que, às vezes, erraram no Brasil. Então, essa é a visão. Né? Bem, a questão do... A gente está falando de gestão de conhecimento. O software é conhecimento impresso em linhas de código. Né? E existem N técnicas que nós dominamos de engenharia de software para... E isso não é muito custo, não. Porque, veja, é um projeto pago pela FINEP. O outro equívoco que tem, porque nós temos uma lógica de comprar tecnologia de fora, normalmente a tecnologia é nos ofertada nos padrões de receita e como se chama? Quanto você ganha por mês, né? O income. Licenciamento? Não, receita bruta que você tem por mês, sei lá, você tem Oi? Renda. Muita tecnologia no Brasil é vendida em padrão de renda de sueco, eu estava com suecos falando sobre isso, de japonês. Então, para nós, parece que a tecnologia é cara, porque inicialmente o sueco fez a tecnologia para ele e descobriu que podia vender para o outro. Agora, uma coisa é vender para o americano que tem um padrão de renda igual. É o caso que eu sempre critico da Microsoft. Né? O kit Microsoft é o mesmo preço em qualquer lugar do mundo. Mas tem um detalhe, a renda do americano e do japonês é muito maior que a nossa. Então, é um processo exclusório, né? E aí existe o pressuposto que tecnologia é cara. Tecnologia não é cara, tecnologia é barata. Nós desenvolvemos quantas mil linhas de código para a FOSP, Adilson? O projeto custou R$300 mil. Então, o custo de linha de código deu menos de 30 centavos por linha. Então, tecnologia, às vezes, não é cara. Tá. Desculpa. Então, só para dar um exemplo do cartão SUS, aquele um sistema que processa 40 milhões de pacientes, né? Você precisa de uma quantidade de processadores, né, para você trabalhar com toda essa informação que o custo de licença de banco de dados inviabiliza dentro de um sistema único de saúde. Quando você desenvolve um sistema de software livre, você não tem custo de licença. O software, praticamente, ele não tem custo nisso. Tem um custo de manutenção, mas o custo de licença ele não existe. Só para você ter uma ideia, lá, o que a gente usa? Mas a gente usa pelo menos uns 12 processadores lá. Cada processador, você tem um custo de licença de R$15 mil por ano. Então, assim, é uma coisa que, se você pensar dentro do modelo que hoje existe, e você pensa que você está trabalhando com uma área de saúde, que você tem recursos escassos, às vezes o recurso às vezes é até mal utilizado. O uso de conceito de tecnologias livres é super importante, porque acaba viabilizando essa série de aplicações, né, que são fundamentais para a gestão, né, porque quando você tem informação, você tem gestão.
E esse conjunto de tecnologias que acabamos desenvolvendo mostra que a gente começa a ter informações para quê? Para a gente comece a planejar melhor a área de saúde, a gente identificar quais são os gargalos, né? E os gestores de política pública possam estar trabalhando para ver onde são as prioridades. Então, na verdade, assim, essa questão de tecnologia livre é realmente uma coisa que viabiliza a gestão da saúde, né? E a gente foge um pouco dessa questão quase que de mercado, né, utilizar produtos com licença, né, que às vezes acaba inviabilizando uma série de aplicações que podem ser desenvolvidas, né, em termos de inovação. Quando eu falei da linha de código, acho que você deve ter entendido o custo. A gente entende know-how, né? Quanto que deve custar um registro de câncer? Quanto que, em média, o Estado gasta por paciente, por cidadão, por ano em saúde? É R$500. Então, você tem que fazer um registro que custe menos que R$1, ou menos. Quer dizer, na cadeia de composição, qual que é o ônus da gestão, em termos de custo inicial, e qual que é o payback que você tem? Se você não fizer uma conta meticulosa, não fecha. Mas lembre-se, quando você... O conflito que teve de mentes aqui é que eu acho que você estava com a cabeça no market pool. Então, uma empresa está vendendo X licenças. Então, um custo absurdo, até porque ele trouxe esse modelo importado, a receita é muito alta. Agora, quando você tem o technology push, você tem o know-how, você não tem só o controle, você tem o domínio da situação, os custos eles são marginais perto da transformação que você tem. E isso a gente chama de inovação. É um outro domínio que a gente discute. E a gente é bem crítico. Crítico é naquele sentido. Às vezes nos dão a chance. Se a gente erra, pode ficar anos. Porque a crítica no Brasil é muito pesada, né? Vocês sabem. É um país que não tem heróis, é um país que tinha até então, recentemente, uma autoestima muito baixa. Então, quantos amigos meus foram fazer tecnologia lá fora, muito bons, eu estou tentando trazê-los de volta hoje, porque 30 anos de crescimento econômico, a inovação vai estar aqui, né? E não pode ser, eu também acho, eu fico lisonjeado que vocês me elogiam, mas não pode ser um cara só, a gente tinha que ter 10, 15, 20, 30 pessoas fazendo isso, né? E eu não falo por mim, eu falo por essa equipe. O LSI são 500 pessoas, a minha equipe lá dentro são 165, né? Certificação digital, então toda a infraestrutura de homologação de certificação digital, realidade virtual, TV digital, né? Vocês viram o que aconteceu com TV digital? Antigamente demorava 30 anos para a gente esperar uma inovação. A partir do momento que o Brasil definiu a tecnologia aqui, vocês podem ver que entre o produto ser anunciado na CES e ele está aqui no mercado, no ponto frio, demora um mês agora. E nós temos inovação a cada 3 semanas. A LG lançou Broadband TV, agora Google TV, todo dia tem inovação. E mais, 17 países do mundo adotaram o que o Brasil fez. Argentina, Paraguai, Uruguai, nas Américas, menos México e Colômbia. África do Sul mudou a decisão dela. Eles estão fazendo a Copa, aí os europeus estavam fazendo a tecnologia, a gente foi lá, o Brasil vai mostrar. Aí, enquanto eles estavam vendo a demonstração que a gente vai fazer para a Copa agora, o que é isso? Cabo, satélite? Falei, não, TV aberta brasileira. Isso chegou no ministro lá, eles reverteram a decisão deles. E parece que mais 10 países africanos vão na nossa cola. Isso nem o governo federal sabe direito, né? Mas são inovações, são tecnologias dentro do conceito Technology Push. E aí, qual que é o modelo? É pegar o Vale da Morte e fazer uma ponte. Se a gente tiver pontes nesse Vale da Morte, na área de biotecnologia, agronegócio, o LSI atua só em tecnologia de informação. O Brasil vai resolver muitos problemas. Bom dia, professor. Eu sou o professor Roberto Fogaça, da cidade de Alumínio. Gostaria de saber do senhor se vocês fazem a parceria com prefeituras e qual seria o procedimento caso isso ocorra? A gente introduziu o conceito do laptop de baixo custo, né? Que deu errado no Brasil. Quando o Nicolas Negroponte chegou para nós e falou: vocês têm que comprar 1 milhão de laptops, eu falei: Nicolas, a colonização acabou há 3 séculos atrás, cara. 1 milhão de laptops não é nada. A gente tem 65 milhões de crianças em bancos escolares. Então, se a gente vai fazer,
tem que ser 65 milhões de crianças, né? E não 1 milhão. Depois de uma discussão enorme que o governo federal fez, estamos comprando 230 mil máquinas. Países como o Uruguai compraram 500 mil numa tacada só. Portugal, todas as crianças vão entrar com laptop nas suas escolas. Então surgiu na época, já que estava dando errado lá em cima, falou, em vez de o top-down deu errado, a gente começa do bottom-up. Então, dentro daquele programa do BNDES de gestão, a gente procurou um modelo através da FUPAM, né, não a FUPAM, aquela Fundação dos Municípios do Estado, de criar um modelo para aquelas cidades que queriam ser cidade digital. Tá o nosso amigo Nogueira aqui, que é um grande batalhador do modelo de cidades digitais. A gente tentou formatar um pacote em que as cidades podiam criar sua inovação em termos de infraestrutura na área de TICs, com foco em gestão, né, Júlio? Em saúde e em educação. Mas não foi muito à frente. Agora, veja, essa questão do laptop de $100, né? Outro dia saiu aí, você compra pelo Google, $98 o laptop. Então, o que eu estou falando hoje é que não é nem mais uma questão de tecnologia, é de educação. Pode acontecer uma situação limite que todas as crianças na escola vão aparecer com laptop, e aí o governador proíbe o uso de laptop na escola, como proibiu de celular, né? Então, a tecnologia vem contra e não a favor. Mas, por uma incapacidade nossa de perceber que a gente podia usar para o bem a tecnologia, ela foi para o mal, né? Bom dia. Por favor, eu queria saber se essa sua apresentação vai estar disponível no site do LSI. Eu acho que sim, a gente sempre passa, né, para o Agone. Ok, obrigado. Bom dia. Eu gostaria de saber que com o acesso a gente vai conhecendo e vai sentindo a necessidade de acessar os dados, né? E pode surgir a necessidade de acessar via web service, por exemplo. Eu gostaria de saber se isso está previsto e como que seria o procedimento para acessar dessa forma. Obrigado. Toda a infraestrutura já está em web services. É uma das tecnologias que a gente usou. As URLs, oncopediatria.org, é o site, oncopediatria.org, né? E as outras redes são privadas, são internas a Oncocentro e o INCA. Né? Então, não tem acesso público, porque tem questões de privacidade aí. Agora, o site do câncer infantil, oncopediatria.org. Acessem, divulguem. A gente não pode fazer propaganda do site explicitamente por causa da ética médica. Pode. Você está estimulando o registro de crianças no site. Eu queria saber se as crianças que estão registradas têm garantia de tratamento, são todas acompanhadas através dos centros conveniados. Isso é muito complicado, né? Porque cai no Sistema Único de Saúde. Todas as instruções, nós temos uma cartilha de direitos lá do paciente. É que o problema da criança é que ela tem que ter assistência dos pais. Então, todas as instruções, código de ética médica, código de conduta, nós temos um mapa de todos os serviços credenciados no Brasil, com os endereços. E assim, a gente não entra na parte clínica, é uma ferramenta de apoio. Então, quem registra os pacientes hoje é um serviço, é um médico vinculado a um serviço. Existe toda uma cadeia de confiança que é preconizada pelo Ministério da Saúde. E isso tem que ser previsto e passível de auditoria. Vocês vejam que eu não pude mostrar dados para vocês, com exceção de um outro slide que os médicos me passam, porque isso segue uma política extremamente rigorosa. Ela é mais rigorosa que o sistema bancário. Tanto que, quando a gente viu a primeira vez, né, o Adilson falou, pô, mas eles fizeram isso para fazer ou por não fazer, né? Porque é mais complicado que banco, né? E a gente implementou tudo isso, né? Está tudo implementado já.
tenho mais uma pergunta, Marcelo, exatamente sobre isso. Todo esse sistema depende também do conhecimento do paciente que está lá na ponta, né? Ele tem que saber registrar, né? A minha pergunta é como é que foi ou se está sendo a articulação com a rede de atendimento na ponta, por exemplo, com o Programa Saúde da Família? Existe uma cadeia de educação de todos esses elos, de tal maneira que o cara lá na ponta saiba como fazer o registro da sua criança? Sim, a resposta é SUS, Sistema Único de Saúde. Essa é a cadeia que a gente respeita, e essa cadeia é amparada pelas sociedades médicas. Então, lembra de Peter Drucker, já que a gente está falando de inovação, vamos falar de teoria de inovação. Peter Drucker falava com aquele sotaque lá de Churchill, well, innovation is trust. Quer dizer, inovação é confiança também. Então, existe toda uma cadeia de confiança baseado no Sistema Único de Saúde, baseado na sociedade médica, que tem que ter parcerias, baseados em quase 10 convênios que nós temos com secretarias estaduais, convênios não onerosos. É um convênio de cessão de informação para secretarias. O convênio diz o seguinte: estamos fazendo isso, toda a informação do que dentro está preconizado na lei, nas portarias do SUS, são de vocês, usem, né? Às vezes tem que fazer o convênio só para a secretaria se conscientizar que tem aquela ferramenta à disposição, né? E existe toda uma política uma hierarquia que é baseada na hierarquia médica, né? O médico, conforme ele vai galgando postos na cadeia de confiança, sei lá, ele entra num hospital. Para começar, ele tem que ter o CRM. Então, se ele tem o CRM, ele entra. Depois que ele está no hospital, alguém no hospital tem que falar que é do hospital. Então, o chefe do serviço fala, tal médico é do hospital. Depois que ele fala isso, é o diretor do hospital da anuência. E isso é muito legal, porque na hora que entra na hierarquia, tinha um hospital no Brasil que não conseguia emitir os laudos para receber o pagamento do SUS. Então, muitos hospitais usam o nosso sistema porque a gente imprime as APACs, inclusive com o login do hospital. E o hospital não tem infraestrutura nenhuma. É tudo na internet, é na nuvem. E muitos desses hospitais começaram a ter receita a partir do momento que o projeto foi implantado, porque eles tratavam o paciente e não conseguiam depois provar para o SUS que estavam tratando, então não recebiam dinheiro do SUS. E toda essa organização nos hospitais infantis foi feito. Mas lembre-se que câncer infantil são 60 mil pacientes. Câncer adulto pode passar de 15 milhões. Então, tem uma questão política por trás, que um dos caras que ajudou muito a gente lá atrás no projeto foi o próprio Serra, né? A gente estava falando em 2000, quando ele era ministro, que tinha que ter um portal no Ministério da Saúde com todas as doenças. De alguma forma, ele escutou, falou, e falou, é isso, né? Mas você sabe que até hoje isso não tem, né? Imagina um Google, um Facebook da área da saúde. O que o LSI vai sair disso quando, sei lá, em 2030, todo mundo com seu cartão SUS vai lá no Ministério da Saúde, digita a sua senha, como o Poupa Tempo, tem lá, ou como o Detran, né? Que vê o prontuário de multas. Outro dia eu estava falando com o doutor Belfort, que é um grande amigo meu, da Clínica Belfort, titular. Falei, pô, doutor, óculos, né? Eu não sei o que acontece, porque eu sempre perco as minhas receitas e eu estou enxergando cada vez pior. Eu queria ter uma história disso. Não seria legal um prontuário com a minha vida? Pô, a gente não consegue fazer nem registro de diabetes, vai fazer de óculos, né? Então, a gente espera um dia que no Ministério da Saúde, mas não pode ser, a gente é um sistema federativo, né, Júlio? Que a gente defende a ideia. Com os estados, com municípios, como preconiza o SUS, você teria esse portal. Estou com problema de oculista. O prontuário fala, você trocou o óculos. Teu caso é um pouquinho mais complicado. Vai falar com o doutor tal, no posto de saúde tal. Quer ver outra coisa? Prontuário de vacina. Com essa questão da H1N1, cadê o prontuário dos meus filhos? Perdi de novo, né? Então, dentro do conceito de saúde digital, a gente precisa ter essas coisas. Tem 30 anos pela frente. Mas isso a bola está com vocês. A gente, inclusive, está partindo para outras tecnologias. Numa conversa com a Maiana Zates, vocês viram que eu não falei nada de genômica aqui. Hoje, fazer um sequenciamento de expressão gênica, $10 mil. Se a gente fosse fazer de todo mundo aqui na sala, $2 milhões. Não dá, né? Então, a Maiana, em conversa com a LSI, falou, pô, Marcelo, é verdade que estão fazendo sequenciamento genético com PlayStation?
Eu falei, Maiana, e vai custar $30. Pô, já pensou? A gente podia pegar todo mundo que é saudável nessa sala aqui, fazer o sequenciamento genético, aí quando aparece um câncer mosca branca, como foi o caso da Hebe, a gente pega uma pessoa com a expressão gênica saudável, parecido com ela, a gente consegue curar a pessoa. Já pensou nisso? Mas nós vamos ter que fazer sequenciamento genético de 200 milhões de brasileiros. Peraí, isso vai demorar 10 anos para fazer. Vamos fazer? Vamos fazer, né? TV digital, a gente achou que ia demorar 20 anos. Aconteceu em 6, no Brasil. Por isso que eu queria passar uma mensagem muito positiva de superação, de determinação. E errou, acabou. Tira, às vezes a canelada é um pouco mais dura, mas se a gente não supera, a gente não ganha a Copa, a Olimpíada. Por exemplo, feiras de ciências. A gente está há 10 anos atuando em feiras de ciências. Vocês vão ver amanhã no William Vac lá. Nesse ano, o Brasil ganhou 23 prêmios na Feira Internacional, no Vale do Silício, semana passada. O Marcelo, você falou a respeito do monitoramento através de ondas de UHF, quer dizer, Very High Frequency. Agora, próxima frequência de 100 GB, por exemplo. Nós sabemos que nessa faixa de frequência, as células, com o instrumento colocado no corpo, as células podem ser danificadas. Eu gostaria de que o senhor fizesse algum comentário a respeito da ação dessa frequência no organismo, ou melhor, nas células, né? Então, a faixa de frequência que a gente chama ionizante são as faixas perto do ultravioleta e do raio-x. Essas lâmpadas fluorescentes aqui, elas emitem ultravioleta, elas não câncer. Mais do que o sol, às vezes. Você vê que quando a lâmpada fluorescente está na borda, ela está bem preta, oxidada, aquilo é radiação ultravioleta, né? No caso do ultra-WB, a faixa de frequência é tão menor do que o diâmetro da molécula, é quase atômico, que não tem interferência nenhuma. E quanto maior a frequência, menor a potência. Nós estamos falando aí de 0,1 watt, enquanto essa lâmpada aqui está irradiando 15 watts, né? Então, hoje há estudos, sim, tentando associar radiação de celular, mas são frequências muito mais baixas. O celular funciona em 800 MHz. Aqui eu estou falando de 100 GB. Eu estou falando de frequências da ordem de 100 mil vezes maiores. Então, a literatura até agora tem falado que isso é inócuo. É muito mais seguro, por exemplo, do que a radiação dessa lâmpada ou a radiação do seu próprio celular, em que, repito, não há comprovação experimental. Ou frequências ultra baixas, como é o caso dessas linhas de transmissão, né? Isso é muito polêmico. Não tem estudo conclusivo, mas estudos recentes parecidos com o do LSI, em que eles resolveram mapear o endereço onde o paciente teve o diagnóstico com a rede elétrica. Em alguns cânceres linfáticos e leucêmicos, bate totalmente. Você vai colocando os pacientes que estão com a doença, você desenha a linha de transmissão de alta energia dos Estados Unidos. Sabe as linhas de transmissão? Cola direitinho, você vê. Então, são estudos que, como a Adilson falou, você precisa ter informação para comprovar. Isso vem com o tempo, né? Queremos agradecer. Queremos agradecer ao professor Marcelo Zuppo, né? Encerramos aqui essa sessão de debate.